Por que tanto nome com esse? Tem uma explicação? O tio Carlos, viu? Como eu disse a você, que era o cara que era o guru da família Grace, o mentor filosófico da família Grace, ele acreditava que umas letras eram mais fortes que outras. Então o R, o C, o K, ele gostava dessas letras, número 1. Depois ele achava também o seguinte, que cada pessoa, como a gente é cada um diferente do outro, sim, a pessoa tinha que ter um nome diferente. Porque quando você bota o nome, por exemplo, de João Carlos, Marcelo, João Carlos, o Pedro, que muita gente vai ter o mesmo nome. Muita gente tem o nome. E ele achava o seguinte, o nome trazia uma corrente vibratória para o nome. Entendi. Você pegar todo o cara aqui no nome de Marcelo, você vai começar a ver muita coisa comum. Coisas boas e coisas ruins. O nome acaba influenciando de uma certa maneira aquela pessoa. Tá. Então ele achava isso. Então a teoria era o seguinte, você colocando um nome 0 bala numa pessoa, que ninguém nunca usou, essa pessoa vai trilhar o próprio caminho. Vai criar a sua própria... Faz sentido. Entendeu? A filosofia dele era Tem uma carga já de coisas que você espera daquele nome baseado na tua experiência com outros que têm aquele mesmo nome. Exatamente. Então ele, para separar isso, ele botava o nome 0 que ninguém nunca tinha feito. Então ele procurava criar nomes muito incomuns. Sei. Entendeu? Os nomes da família Grace. Então aprendeu isso, fez isso com os filhos dele e o papai, naturalmente, influenciado pelo Tio Carlos, fez a mesma coisa. Entendeu? Nos filhos dele, do Hélio. Então eu aprendi isso. Todo mundo já nasceu com o nome de R e tal. Eu, quando tive meus filhos, também gostei da ideia e continuei fazendo a mesma coisa. Só que, diferente do papai e diferente do tio Carlos, eu botei o primeiro nome da minha filha de Rose, que a avó dela era Rose, entendeu? A gente vai fazer homenagem à avó. A segunda, eu falei, não pode ser um nome comum, tem que ser um nome diferenciado. Chamei a menina de Riane, a segunda menina, Riane. Tá. Quando nasceu o primeiro menino, eu já estava nos Estados Unidos, no segundo casamento, eu falei, eu não quero só que seja um nome diferente com a letra R. Eu quero que o nome seja um nome diferente, que tenha um propósito para o nome. E pensei em Iron. Iron é ferro. Então eu achei o primeiro neto do Hélio Grace, primeiro filho do Rorion Grace, todo mundo vai querer testar o moleque. Vai querer conferir. Então eu pensei, eu quero que ele seja forte que nem um ferro. Então eu pensei em Iron e ficou Hiron, o nome do garoto, com R. Com R. R-Y-R-O-N. Hiron. Quando nasceu o segundo, eu falei, bom, tomara que isso leva às vezes 6 meses, viu, pro nome do garoto acontecer. Eu tenho que cheirar o moleque, me esfregar com a criança, sentir a vibração. Tem que ter um processo, entendeu? Eu não dou o nome na filha. Não dá pra dar o nome antes de nascer. De jeito nenhum. Entendi. Muito bem. Então, quando nasceu o segundo, eu falei, eu quero que o primeiro seja forte, que nem um ferro. Eu queria que o segundo tivesse a força interior, a inner strength. Inner. Então, de inner veio Henner. Entendeu? E-N-E-R. Henner. Quando nasceu o terceiro, eu falei, bom, eu quero esse primeiro, o terceiro vai ter que sobreviver os dois mais velhos. Tem um que é forte, tem outro que é a força interior. Eu queria que esse terceiro fosse um cara destemido, para poder aguentar o sarrafo dos dois de qualquer maneira. Eu tinha lido um livro que falava de um sheik, que era totalmente destemido, e o nome dele era Malek. Que quer dizer rei. Então eu tirei o M, botei o R e ficou Halek. R-A-L-E-Q. E ficou um nome bom, um nome Halek. bonito. Halek, yes. E o Halek é o garoto que com 6 anos de idade, esse com 8 e esse com 10, o Halek tá vendo televisão, o mais velho, ele passava por trás, dava um tapa na cabeça do cara e só pra atiçar a onça com vara curta e saía correndo. Destemido total, totalmente. Se tiver 10 pessoas na beira do abismo, quem pula primeiro é ele. Exato. Entendeu? Não tem medo. Não tem, é engraçado isso. Isso a criança é bebezinho, quer dizer, eu não sabia se aquela minha mentalização ia funcionar ou não. Exato. Mas ao dar aquele nome pro garoto, eu automaticamente já lançava aquela vibração no garoto. Claro. Entendeu? Aí nasceu a primeira menina no segundo casamento. E como a mãe tinha um nome com a letra S, bota com S, que também era um dos carros gays, achava que era boa, a gente chamou de Segina. Segina, por quê? Segina. Em vez de botar Regina, ficou Segina. Exato. E o apelido dela é Sage. Sage quer dizer sábio. Entendeu? Ficou Segina. Aí depois nasceu mais um garoto, um menininho, o quinto do segundo casamento. Eu falei, bom, já tem um que é forte, que é isso. Eu quero que esse aqui seja o rei da terra. Entendeu? E chamei de Heyland. Rei, land é terra, o rei da terra. Heyland. Mas sem o D no final. Heyland. Sem? Tá. Exato, Heyland. Entendeu? Eu não sei o que vai ser, mas o cara age como um rei, é tranquilo pra cacete. Que maravilha. Aí depois eu casei com a terceira mulher, que é a Silvia, que é aqui de São Paulo, e nasceu o primeiro menino. Tá. Bom, uma das qualidades que eu mais admiro no ser humano é a perseverança. Você não parar de jeito, não pode desistir de jeito nenhum. Então eu peguei o R-O de Rorion
E o R e a N de perseverança. Ficou Horan. Horan. Entendeu? O cara é um gêniozinho, cara, cabeça feita pra beça. O moleque é super especial. E depois nasceu mais um. Entendeu? O 9º. Nasceu mais um. E sempre colocando o nome depois que nasce a criança. Leva uma média de 6 meses. A criança sai a criança sai, tem vários desses lá em casa. A criança sai da casa de saúde com um certificado que diz Baby Gracie. Depois eu boto um attachment que sai, aí boto o nome dele, entendeu? Sei, tá. Sai, just Baby Gracie. Baby Gracie. Depois é que ele recebe o nome oficial. Aí nasceu mais um. Eu tinha ido pra Coreia, dar aula pro exército americano na Coreia. A Silvia, minha mulher, estava com 6 meses e meio de gravidez. Eu falei, vou à Coreia, passo uma semana e volto. Tá. Quando eu pouso na Coreia, recebo um telefonema lá, a criança nasceu. O quê? 6 meses e meio. Putz. Aí eu bati na Coreia, no dia seguinte voltei para os Estados Unidos para ficar com ela. E a criança teve que passar 3 meses no intensive care. O moleque nasceu com 1 quilo, entendeu? Pequenininho. Chama Prematuro, né? Prematuro, exato. E a mulher, coitada, maravilhosamente, tirava o leite do peito para poder dar no conta-gota para a criança. Fiz aquele processo todo. Sim. E o garotinho nasceu, a gente, aquele cuidado, eu ali pensando, a gente tirou uma foto de Polaroid da criança, porque a gente tinha 1000 fotos de criancinha, né? Mas nesse caso que ele estava tão frágilzinho, que não sabia se ia se dar bem ou não. E eu um dia sentei no carro, pedi a Deus, falou, pô, dá um jeito desse garoto crescer. Pelo amor de Deus, não sei o que, fiz a minha reza lá. E a enfermeira falou, olha, a gente fez tudo o que podia. Tá na mão da criança agora querer sair dessa ou não. A gente, cientificamente, depende dele. O organismo reagir agora. Exato. A gente fez a nossa parte, está aqui. O molequinho deu no berço um ratinho. Aí eu comecei. Qual é o nome? Eu falei, não tem nome ainda, não sei o quê. Eu falei, bom, ele tem que ter aquela força de vontade de querer crescer. Depende dele. E nos Estados Unidos, a palavra willpower é strength of will, força de vontade. Então, da palavra strength, que é força. Eu botei R-E-N de strength, é uma sílabazinha de R. R-E-N. Ele tinha que ter a força de vontade ligado o tempo todo, tinha que estar on o tempo todo. Então ficou R-E-N-O-N. Renon. Entendeu? O moleque deu uma cambalhota, saiu de tudo, maior que eu, um cavalo, tem 1,95 m de altura, um gênio. E tá lá bem, não teve sequela, não teve nada, maravilhoso. Mas eu acredito muito na força das palavras. Eu acho com certeza. E ainda mais quando você coloca tua vibração em cima vibração daquele, com a crença, tua vontade, eu acho que tem muito poder. O moleque é um gênio, que aprendeu a ler sozinho, não sei tudo isso, exato. Aí a gente continuou tentando ter mais filhos, mas por que não ter? Porque pra que assistir televisão, exato, né? Tem um monte de espírito bom querendo nascer por aí. Exatamente, vamos dar vazão. A gente atrai a criança que a gente quer. Aí a gente teve mais um filho, o 10º, entendeu? O 10º. Exato. A Silvinha e eu tive mais um. E 6 meses sem nome, o apelido dele era o R10. R10. Ronaldinho, Era o R10 o nome do garoto. Até tem um vídeo que eu fiz na internet, antes de ele ter nome, que é o Horion Gracie trocando a fralda da criança, que eu mostrei como é que os pais devem trocar a fralda de criança e tal, para tirar os gases, não sei o quê. Maneiro. Então tá o R10 naquela, ainda não tinha nome. E eu comecei a procurar um nome, e é claro que qualidades fundamentais para o ser humano, na minha opinião também, é a integridade e coragem. Quando a pessoa tem integridade, nada mais interessa. Também acho. Quando a pessoa não tem integridade, também nada mais interessa. Não adianta ser. Então, tem outras qualidades que não tem integridade. Exatamente. Então, coragem e integridade, para mim, são uma combinação fundamental. Então, depois de muito estudar e muito pensar, eu peguei a letra R, claro, e botei o I e o N de integridade, e o C e o O de coragem. Ficou Ricon. Ricon. Lá em, como Ricon. falam? Ricon. Não, Ricon. Com R. Brasileiro, velho. Ricon. Mas lá eles... Ricon. É mesmo? Ricon? Claro. Tem que ensinar, Quem né? não aprende, não sabe, aprende. Exato. Os caras me chamam de Vai Lila. Não, quando eu cheguei era Rorion. Rorion. Mas é Rorion. Vai aprendendo, daqui a pouco ele aprende e não esquece. É o tipo do nome que depois que você aprende, você não esquece mais, viu? Exato. Fica marcado e tal. Putz, que aula, cara. Que gostei aí. E esse lance de não dar o nome antes de nascer... Não tem pressa. Não tem pressa, né? Não tem pressa. O filho vai ser a vida inteira com aquele nome. Exato. Entendeu? Minha mãe uma vez me ligou, há muitos anos atrás, para os Estados Unidos, naquela época a gente fazia ligação de pessoa a pessoa. Tinha que ligar para um telefonista. E ela fazia a ligação. Exatamente. Isso há muito tempo. Então a mamãe uma vez ligou, vai falar com o Rorion. A telefonista pulou, o Rorion estudou comigo. Só tinha um. Quer dizer, né? Exato. Ela lembrou, quer dizer, o nome é tão singular que dá esse tipo de possibilidade. Não tem outro, né? Não tem outro. Quando você aprende também, você quer pro resto da vida. Maravilha.